Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, propôs Jesus esta parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava no seu interior desta forma: Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo que possuo. O publicano, porém, conservando-se à distância, nem ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem de piedade de mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não outro, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Podem sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimadas almas, estamos no 10º domingo depois de Pentecostes, e este evangelho que acabamos de ouvir é o evangelho que nos impele a virtude da humildade. Começa aqui Deus dizendo, nosso Senhor contou esta parábola, porque essa parábola a uns homens que confiavam em si mesmos. Vendo que estes se fiavam em si, aí ele conta essa história ilustrativa para mostrar que aqueles que se confiam em si mesmos não serão justificados diante de Deus. O fariseu era um cumpridor da lei de Deus, hein? Não vamos desmerecê-lo. E o que ele está dizendo aqui é o que ele fazia, ele não está mentindo. Ele rezava, jejuava, e também ele não era igual aos demais, é verdade. Ele não era adúltero, não era ladrão, e não era como o publicano, cuja vida deixava a desejar em muitas coisas. Ele não está mentindo. E qual o problema? O problema é que ele pensava que o que ele era graças a ele. Que ele não era adúltero porque ele era um homem que só olhava para sua esposa, graças a ele. Que ele se casou com a esposa lá, uma das filhas de Jerusalém, graças a ele. Que ele orava graças a ele. E que ele jejuava graças a ele, pagava o dízimo também, e fazia todas as obrigações da lei de Moisés graças a ele. Só isso. Ele era o princípio, o meio e o fim das suas boas obras. Graças a ele. Senhores, esta atitude é satânica. Graças a nós só podemos fazer, sabe o quê? Pecar. A única coisa que nós podemos dizer que não é graças a Deus é o pecado. Só isso. O resto tudo é graças a Deus, fariseu. A Deus. Porque se o bom Deus não nos desse a sua graça, nós seríamos nada mais do que desgraça. Agora não, o fariseu, ele se crê o quê? Graças a mim, logo ele é um seu Deus. Então ele orava para si, jejuava para si, não era adúltero para si. Porque se não vem de lá, do alto, e volta para o alto, vem de nós e volta para nós. Somos o princípio e o fim das nossas ações, no pensar do fariseu, e isso, senhores, é um narcisismo e uma atitude soberba ao nível
do demônio. Só faltou 2 chifres na testa do fariseu. Ou um pouquinho mais, talvez. Mas como ele disse que não era adúltero, tampouco a mulher dele andava adulterando. Mas, senhores, essa conduta é a conduta que às vezes também nos toca. Porque é verdade que... Vamos aterrissar o que nos interessa. Cada um tem as suas devoções. Aí uns, graças a Deus, entre nós todos, ou a maioria, reza o seu rosário. Mas sabe que isso não é graças à nossa devoção pessoal? É graças a Deus. Se podemos carregar um terço e recitá-lo até a Salve Rainha, é graças a Deus. Aí, eu sou devoto do rosário, graças a Deus. E deve ser, sempre sim. Mas sem Nosso Senhor, nós somos incapazes de rezar uma Ave Maria. Quanto mais 150. Eu levo o meu escapulário, graças a Deus. Porque muitos não levam. Porque não tiveram a graça, não resistiram a ela. Porque são vaidosos, vão pegar as mulheres, vão se vestir e falar, mas vai ficar aquele pano no orna com a minha roupa. Graças a ela, ela não leva. E vai perder as graças salvíficas dessa devoção. Eu venho à missa tradicional, converti os costumes mundanos aí agora para costumes do vestuário e da rotina de casa com uma família católica. Graças a Deus. Quando éramos nós que fazíamos graças a nós, era aquilo que éramos. E poderia ser pior, hein? Porque Deus é Pai e não deixa que a ação do homem, o homem sem ele, chegue muito longe. E se chegar, é condenação, na certa. Porque um homem não pode, com as suas forças, alcançar o sobrenatural. Porque a ação do homem sem Deus é natural. O homem não pode, sem a graça de Deus, alcançar o divino, o sobrenatural. Precisa que a graça de Deus nos espiche, sem nos desmantelar, para que possamos alcançar o que está sobre a natureza. Então, senhores, por isso em tudo devemos dar graças a Deus, sim, senhores. E aqui o nosso amigo aqui, por assim dizer, amigo, ele peca nisto, em atribuir ao que ele tem de Deus a ele mesmo. Agora o outro, o publicano, ele não se atreve a olhar para o céu. Estava rezando lá no fundo da sinagoga. E lembremos-nos que o outro está dizendo, Senhor, eu não sou igual àquele publicano que está lá no fundo. Porque o publicano, senhores, ele se conhecia. O fariseu não se conhecia e se achava Deus, e era desgraça. Agora o publicano era um bandoleiro, mas ele sabia, e ele nem se enganava, e muito menos se atreveu a enganar a Deus. Por isso ele só vai pedir o quê? Misericórdia. Senhor, meu Deus, tende piedade de mim, pecador. Ele está sendo honesto. Esta oração aqui deveria ser do fariseu, mas está na boca do publicano. E o publicano podia rezar como fariseu, mas não, porque no publicano está a verdade. Senhor, olha, nem vou olhar para o alto, porque realmente o Senhor sabe que eu mereço uma bofetada. Sou um delinquente. Então, o que ele foi fazer ali naquele último banco da sinagoga? Na sinagoga não tinha banco, é só ilustração. Antes que os senhores entrem em crise arquitetônica judaica. Misericórdia. Ele não andava cumprindo a lei de Moisés, hein? Ele era judeu também, não cumpria. Ele não andava rezando 3 vezes por dia e nem jejuava. Não fazia, senhores.
Talvez, não sei, não vamos denigri-lo, mas talvez tampouco não sabemos se era casado e se era fiel à sua esposa, não sabemos. O fariseu, sim. Mas ele chegou ali e mostrou a Deus o que ele é. Ele se conhecia e o nosso Senhor vai dizer que este voltou justificado. Porque a oração deste foi verdadeira. Ele não foi se gabar e render conta a Deus do que deve, porque depois de que fizerdes tudo o que vos mandei, disse nosso Senhor, o que devemos dizer? Somos escravos inúteis, fizemos somente aquilo que deveríamos ter feito. Esta é a conduta verdadeira. E apesar disso, ainda vamos ter um prêmio de Deus, o céu. Mas só que quem está lá em cima, hein, e devemos chegar lá, fizeram o quê? O que deviam ter feito. A obrigação de todos os homens é chegar no céu, não é algo, eu quero... Não, é o céu, você foi feito para o céu. Sua obrigação é chegar até lá. Então, senhores, a lição que podemos tirar é a importância de rezar com verdade. Rezar com verdade é ter presente que Deus nos conhece. Nosso Senhor nos conhece, não tem como enganar a Deus, hein? E muito menos achar que as nossas boas obras vão tapar ou maquiar a fealdade das nossas mazelas. Porque, em definitiva, esta foi a conduta do fariseu. Ele era um desgraçado. Mas ele enfeitou de jejum, de fidelidade, e foi aí se maquiando para aparecer diante dos homens que só veem o exterior um justo. Mas diante de Deus... Talvez quantos maus pensamentos para as mulheres de Jerusalém. Quantas vezes jejuou só para ser visto pelos homens e não para agradar a Deus. Então, diante de Deus, no banco de graças, ele estava devedor. Tinha práticas externas, mas não tinha a alma destas práticas. Em outras palavras, tinha o material, mas não tinha o formal. O formal da oração é a verdade. O formal da oração é a humildade. Por isso, a oração, por si mesma, já é um ato de humildade. Eu vou ter que pedir a quem tem tudo e eu não tenho nada. É como se fosse pedir uma esmola. E o fariseu não chegou assim. Ele chegou diante de Deus como se fosse um banco que pudesse, inclusive, emprestar para os outros seu jejum, suas rezas, sua observância do mandamento. Agora o outro, o publicano, chegou miserável, sabendo que era devedor, devendo a Deus e aos homens. Então, rezar com humildade. Agora vamos ao introito desta missa. Diz aqui o Salmo 54. Clamei pelo Senhor que ouviu a minha voz e deu sentença contra os que me acusavam. Humilhou-os, o que existe antes dos séculos e permanece para sempre. Põe no Senhor os teus pensamentos, e ele sustentar-te-á. Ouvi, Senhor, minha oração, e não desprezeis minhas súplicas. Atendei-me, ouvi-me. Diz aqui o rei Davi. O rei Davi, senhores, foi outro, que entre virtudes e vícios andou transitando, perambulando ambos campos. Sabemos que era um jovenzinho, pastor, que quando foi o profeta de Deus enviado para a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, Jessé mostrou os mais adestrados, os mais velhos, os mais fortes, e Deus dizia para o profeta, não, este não, falta um filho. Estava lá, mirrado, pobrezinho, novinho, cuidando de ovelhas, Davi. Por que Deus escolheu? Porque ele tinha um coração puro. E mesmo nas desgraças que ele andou fazendo, hein, este homem de Deus, que interceda por nós, ele soube pecar, e feio. Tem homicídio nas suas costas e adultério. Mas ele também soube chorar os seus pecados. Às vezes nós temos isso, que é totalmente compreensível, e inclusive louvável, nos espantar pelos nossos pecados. Mas nós não consideramos que maior que as nossas iniquidades é a bondade de Deus. Por isso o católico não conhece desespero, hein? Desesperar-se da sua salvação é falta de fé, tremenda falta de fé.
Por isso nós temos o sacramento da confissão, hein? Pelo amor de Deus. Maior que a nossa iniquidade é a bondade de Deus para conosco. E o rei Davi também contemplou esta magnitude da bondade de Deus. E aí nós vemos, mesmo lá, manchado de sangue e tendo poluído o seu leito pelo adultério, eu clamei pelo Senhor que me ouviu a minha voz e deu sentença contra os que me acusavam. E sabemos que Deus sempre fez isso para o rei. Quando Saul tentava de 1000 modos buscar Davi para matá-lo por inveja, Deus o livrou de tudo, porque este rezava exatamente como o publicano, humilde e uma oração verdadeira. Então, senhores, levemos isso para nossas preces, para as nossas devoções. Ninguém reza porque quer somente. Tudo é graça de Deus. E olhar nessa graça de Deus, nosso Senhor, que é bondade dele sem interesse. Porque o bom Deus, falamos, insistimos, não vai ser melhor com nós. Ele segue sendo o mesmo Deus perfeitíssimo e amabilíssimo sem nós também. Nós não podemos agregar nada à majestade de Deus. Agora sim, diante da sua perfeição, ele abomina a oração do publicano. Ele abomina a prática religiosa publicana. Por isso Deus, dentre outras coisas, depois da infidelidade da sinagoga, ele acabou com toda essa gente. Hoje sabemos o que eles eram, mas não há um dos seus descendentes para contar essa história. Porque isso é uma religião praticada para o homem. Porque o homem pratica as coisas para arrogância, vaidade e se gloriar. Mas Deus quer que a nossa oração, que a nossa prática religiosa seja humilde, porque não somos nada e devemos nos humilhar aos pés de Deus. E quando nós não temos essa conduta ou tentamos ter, o que acontece? Nós deixamos de rezar. Quando nós não temos a conduta do rei Davi, reconhecendo as nossas misérias, mas contemplando e prostrados diante da misericórdia de Deus infinita para conosco, o que acontece? Nós deixamos de nos confessar, nós deixamos de nos arrepender. Quando não praticamos a religião para agradar a Deus, é um ato de união da alma com Deus. Dar a Deus o que lhe pertence também é um ato de justiça. O homem deve adorar a Deus. O que acontece? Nós deixamos de praticar a nossa religião. Aí vamos entender o IBGE. Tantos católicos não praticantes. Não existe isso. O católico é o que pratica e o que não pratica não é católico. Não existe esta espécie exótica de, sei lá qual a porcentagem altíssima, pelo menos nesse país, no nosso pobre e amado Brasil, de não praticantes. Porque não tinha esta conduta humilde. Era uma herança vinda de pais, de geração em gerações, geração empurrada pela barriga, e se cansou de empurrar o catolicismo com a sua barriga, porque ele tem o seu peso, e não foi carregado com a graça de Deus. Fariseus batizados. E hoje, apóstatas. Então, senhores, essa história, ela pode se repetir. Não podemos nos gloriar, eu não sou como aqueles que vão à missa nova. Não, senhores. Se nós não carregamos esse tesouro de Deus com humildade, amanhã, que Deus, nosso Senhor, nos livre e proteja sempre, poderemos estar levantando o folheto na missa nova. Eu não sou como aquele espírita. Carregue o seu catolicismo com humildade, porque amanhã você pode estar sambando com Satanás no terreiro, sim senhora. É a história de muitos que assim se gloriaram e hoje estão lá servindo ao diabo. Então a religião humildemente praticada, é uma esperança de perseverar até a morte, fiéis à nossa fé. Que o bom Deus tenha de nós piedade e que reconheçamos aí a importância de praticar o que temos praticado agora com maior humildade. Assim não, amanhã, hoje amigos de Deus, amanhã seus inimigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.